Capítulo 25 das Evocações. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou virem ao nosso chamado, quer dizer, pela evocação. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Fundam-se no princípio de que, em se evocando um espírito determinado, não se está certo de que seja ele quem se apresente, ao passo que o que vem espontaneamente e por seu próprio esforço prova melhor sua identidade, uma vez que anuncia assim o desejo que tem de se comunicar conosco. Em nossa opinião, há aí um erro. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos frequentemente de baixo estágio que não querem coisa melhor do que se comunicarem. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não se evocando nenhum em particular é abrir a porta a todos que querem entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la para todo mundo, e sabe-se o que disso resulta. A chamada direta feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. Chamamo-lo por nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma evocação direta, com frequência, um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for o nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens, e o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se está senhor dos espíritos, e se está certo de os maus não tomarem nenhum império. Então, frequentemente, é útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar, porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e se podem obter dessa maneira coisas admiráveis. Ao passo que não se pode dizer que o espírito que chamais esteja disposto a falar ou capaz de fazê-lo no sentido que se deseja. O exame escrupuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que se encontram na reunião sem que sejam chamados, e que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos frequentemente tomarem espontaneamente a palavra para tratarem de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, e então são reconhecidos facilmente, seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, ou seja pela sua escrita, ou por certos hábitos que lhes são familiares. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente é preciso evocá-lo. Se pode vir, obtém-se geralmente por respostas sim ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação às perguntas que se propõe a dirigir-lhe. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas secas e imperativas, que lhe seriam um motivo de afastamento. Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas, segundo o espírito, e em todos os casos testemunhar a benevolência do evocador. Frequentemente surpreende a prontidão com a qual um espírito evocado se apresenta, mesmo pela primeira vez. Dir-se-á que estava prevenido. É com efeito que ocorre se preocupa de antemão com a evocação. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada,
E como temos sempre nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, preparam os caminhos de tal sorte que, se a isso ninguém se opõe, o espírito que se quer chamar já está presente. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogador, um dos habituais, que vai procurá-lo, e para isso não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, o mensageiro, os pagões, teriam dito Mercúrio, assina um prazo algumas vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e mesmo vários dias. Quando chega, diz: estou aqui, e então se pode começar as perguntas que se quer dirigir-lhe. O mensageiro não é sempre o intermediário necessário, porque a chamada do evocador pode ser ouvida diretamente pelo espírito, como será tratado adiante na questão sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos para fazer evocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que nela não veem senão uma fórmula sem consequência fariam melhor abstendo-se. As evocações oferecem maiores dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas circunstanciais. São necessários para isso médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já se viu que estes últimos são bastante raros, porque, como já dissemos, as relações fluídicas não se estabelecem sempre instantaneamente com o primeiro espírito que chega. Por isso é útil que os médiuns não se entreguem às evocações detalhadas, senão depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade e da natureza dos espíritos que os assistem. Porque entre aqueles que estão mal rodeados, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Os médiuns geralmente são mais procurados para as evocações de um interesse privado do que para as comunicações de um interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que se tem de conversar com os seres que nos são caros. Cremos deva fazer a esse respeito várias recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, não acender a esse desejo senão com reserva e em presença de pessoas de cuja sinceridade não estão completamente edificados. E pôr-se em guarda contra as armadilhas que poderiam estender-lhe às pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestarem sob nenhum pretexto se entrevém um objetivo de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Recusarem-se a toda pergunta ociosa ou que saíra do círculo de ideias que se podem racionalmente dirigir-lhe aos espíritos. As perguntas devem ser colocadas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas, em se querendo respostas categóricas. Seria preciso repelir, pois, todas as que tivessem um caráter insidioso, porque sabe-se que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir sobre questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgio e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, faria melhor abstendo-se. Convém ainda não fazer senão com muita prudência as evocações na ausência das pessoas que as pediram, e frequentemente é mesmo preferível abster-se delas completamente. Estando só essas pessoas aptas a controlarem as respostas, a julgarem a identidade, a provocarem esclarecimentos se estes tiverem lugar, e a fazerem perguntas incidentes conduzidas pelas circunstâncias.
De outra parte, sua presença é um laço que atrai o espírito com frequência pouco disposto a se comunicar com estranhos, pelos quais não tem nenhuma simpatia. O médium, numa palavra, deve evitar tudo o que poderia transformá-lo em um agente de consulta, o que aos olhos de muita gente é sinônimo de ledor de sorte. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam. Os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram em tempos mais recuados. Os homens ilustres como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são indiferentes. Mas não quer dizer que querem ou possam sempre atender ao nosso chamado, independentemente da sua própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por um poder superior. Podem para isso estarem impedidos por motivos que não nos são sempre dado a penetrar. Queremos dizer que não há empecilhos absolutos que se oponham às comunicações, salvo os que mencionaremos em seguida. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e frequentemente prendem-se às circunstâncias. Entre as causas que podem se opor à manifestação de um espírito, algumas lhes são pessoais e outras lhes são estranhas. É preciso colocar entre as primeiras suas ocupações ou as missões que cumprem e das quais não pode desviar-se para ceder aos nossos desejos. Nesse caso, sua visita não é senão adiada. Há ainda a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação não seja um obstáculo absoluto. Pode ser um impedimento em certos momentos dados, sobretudo quando aquela tem lugar em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, onde os laços do espírito e da matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil como no estado errante, e em todos os casos mais fácil do que naqueles onde a matéria corporal é mais compacta. As causas estranhas prendem-se principalmente à natureza do médium, à pessoa que evoca, ao meio no qual se faz a evocação, e, enfim, ao objetivo proposto. Certos médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares que podem ser mais ou menos elevados. Outros estão aptos a servirem de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito estranho, que pode tomá-lo por intérprete com prazer ou com repugnância. Isso depende ainda da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade medianímica. Os espíritos vêm mais voluntariamente e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que não lhes ofereça nenhum obstáculo material. Em igualdade de condições morais, aliás, quanto mais o médium tenha facilidade para escrever ou para se exprimir, tanto mais suas relações com o mundo espírita se generalizam. É preciso ainda ter em conta a facilidade que deve dar o hábito de se comunicar com tal ou tal espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. A questão da simpatia à parte, se estabelecem entre eles relações fluídicas que tornam as comunicações mais rápidas. Por isso, uma primeira conversa não é sempre tão satisfatória como se poderia desejar. E é por isso também que os próprios espíritos frequentemente pedem para serem chamados de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa. Está familiarizado com os ouvintes e seus intérpretes, fala e age mais livremente.
Em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, que pode vir no momento e não num outro, com tal médium ou tal evocador que lhe agrade e não com tal outro. Dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não quer. Ir-se quando lhe convém, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de ter se mostrado assíduo durante certo tempo, pode de repente cessar de vir. Por todos esses motivos, quando se deseja chamar um espírito novo, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. No caso em que ela não o seja, geralmente dá os motivos e então será inútil insistir. Uma importante questão se apresenta aqui, e é a de saber se há ou não inconveniente em invocar os maus espíritos. Isso depende do objetivo proposto e do ascendente que se pode ter sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados por um fim sério, instrutivo e com vista a melhorá-los. É muito grande, ao contrário, se for pura curiosidade ou diversão, ou se coloca sob sua dependência pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que se lhe pede, com vista a punirem severamente mais tarde o temerário que teria ousado invocar sua ajuda e julgá-los mais poderosos do que Deus. Em vão se prometeria disso fazer um bom uso em continuação e de despedir o servidor uma vez feito o serviço. O próprio serviço que se lhe solicitou, por mínimo que seja, é um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não deixa a presa facilmente. A ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, ante os que não lhes opõem senão a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e frequentemente são os mais fortes. Qualquer um que procurasse assim dominar um espírito rebelde por sua vontade, o espírito lhe responderia: deixa-me, pois, tranquilo com os teus ares de fanfarrão, tu que não vales mais do que eu, que se diria de um ladrão que prega moral a um outro ladrão. Admira-se que o nome de Deus que se invoca contra eles seja frequentemente impotente. São Luís deu a razão disso na resposta seguinte: o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daqueles que podem dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como um outro. Ocorre o mesmo com as coisas santas que se lhe opõem. A mais terrível arma é inofensiva em mãos inábeis para delas se servirem ou incapazes de usá-las. Linguagem a manter com os espíritos. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém tomar com eles. É evidente que quanto mais são elevados, mais têm direito ao nosso respeito, à nossa atenção e à nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menor deferência do que o faríamos em sua vida. Porém, por outros motivos, na Terra teríamos considerado sua classe e sua posição social. No mundo dos espíritos, nosso respeito não se dirige senão à superioridade moral.
Sua própria elevação os coloca acima das puerilidades das formas adulatórias. Não é pelas palavras que podemos captar sua benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo dar-lhes títulos que nossos usos consagram para as distinções de posições e que durante sua vida tivessem podido lisonjear a sua vaidade. Se são realmente superiores, não somente não se prenderiam a isso, como os desagradaria. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogios epítetos. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade. Um espírito de um venerável eclesiástico que foi na terra um príncipe da igreja, um homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocava dando-lhe o título de Monsenhor. Deverias dizer ao menos ex-Monsenhor, porque aqui não há Senhor senão Deus. Ficai sabendo que aqui vejo os que na terra se ajoelhavam para mim e diante dos quais eu mesmo me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convence ter com eles. Entre eles, aos que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, são levianos, ignorantes e estouvados. Tratá-los do mesmo modo que aos espíritos sérios, assim como o fazem certas pessoas, valeria tanto como se inclinar diante de um colegial ou diante de um asno vestido com um barrete de doutor. O tom da familiaridade não estaria descabido com eles, que com isso não se formalizam. Ao contrário, a isso se prestam com muito gosto. Entre os espíritos inferiores aos que são infelizes, quaisquer que possam ser as faltas que espiam, seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a estas palavras do Cristo. Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. A benevolência que lhe testemunhamos é um alívio para eles. A falta de simpatia devem encontrar a indulgência que gostaríamos tivessem para conosco. Os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos, seguramente são menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o arrependimento. Devemos-lhes pelo menos a piedade que concedemos aos maiores criminosos, e o meio de os reduzir ao silêncio é mostrando-se superior a eles. Não entram em intimidade senão com as pessoas com as quais creem nada terem a temer, porque os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, assim como nos espíritos superiores. Em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para com todos, sem exceção. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento para com aqueles que nos protegem e nos assistem. Para todos os outros, uma benevolência que talvez um dia nós mesmos necessitaremos. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, os elevaram aos altares. Para nós não são senão criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares senão a Deus. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou dos que animaram os grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerram.
Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abraçar uma esfera de ideias mais amplas, de penetrar nos mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por consequência, podem nos iniciar melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada sejam sem utilidade. O observador delas extrai mais do que uma instrução. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudar todos os graus da escala. Quem não o tenha visto senão por uma face, o conhece mal. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Os espíritos mais burgueses, que se nos permita esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque nos toca mais de perto. Aprendendo por eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real podemos conhecer com suas virtudes e manias. Compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e deles aurimos um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas. Colocamo-nos mais facilmente no lugar daquele que nos é igual do que aquele que não veremos senão através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência nada inútil, Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples fenômeno. A evocação dos espíritos vulgares tem outra vantagem, que é a de nos colocar em relação com espíritos sofredores que se podem aliviar e aos quais se pode facilitar o adiantamento por conselhos úteis. Pode-se, pois, tornar-se útil instruindo-se a si mesmo. Há egoísmo em não procurar senão sua própria satisfação na conversa com os espíritos. E aquele que desdenha estender mão segura aos que são infelizes, dá ao mesmo tempo prova de orgulho. De que lhe serve obter belas recomendações dos espíritos de elite, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro? Em que se tornariam os pobres doentes se os médicos recusassem tocar suas chagas?